coração para receber a luz divina. Dentro de minha alma existe uma luz que jamais se extingue. É a luz que vem de Deus. Sei que mesmo nas horas da mais profunda treva, pessoa alguma perderá o rumo se prosseguir seu caminho guiado por essa luz. Ela é a luz do amor, a luz da sabedoria, a luz da vida. Ao resplandecer o amor, eliminam-se todos os ódios. Ao resplandecer a sabedoria, desvanecem-se todas as ilusões. E ao resplandecer a vida, desaparecem a fadiga, a senilidade, as doenças, a morte. Quando a luz divina do amor começa a brilhar dentro de mim, desaparece a barreira entre o eu e os outros. Então, todo e qualquer pensamento de disputa desaparece da minha mente. Os sentimentos de cólera e ódio transformam-se em perdão. E, finalmente, torno-me capaz de até abençoar os que me ferem. Mantenho constantemente aberta a janela de minha mente, e eis que recebo, neste instante, a divina luz do amor. Com seu grande esplendor, ela ilumina toda a minha existência. Quando a luz divina da sabedoria começa a brilhar dentro de mim, deixo de ver o homem como um simples ser material e desperto para a verdade de que o homem é um ser espiritual. Então, meus anseios pelas coisas materiais vão diminuindo gradativamente. Meus pensamentos dirigem-se cada vez mais para as coisas espirituais. Minha conduta passa a ser norteada pelo sentimento de amor ao próximo, e assim a minha vida fica totalmente purificada. A luz da vida de Deus já começou a brilhar dentro de mim. Todo o meu ser está transbordante de força vital. Estou livre da senilidade, das doenças, da fadiga e pronto para trabalhar com grande vigor em prol do bem-estar de toda a humanidade. É eterna a luz divina do amor, da sabedoria e da vida. Quanto mais a fazermos resplandecer e quanto mais a distribuímos entre nossos semelhantes, tanto mais aumenta o seu esplendor e a sua intensidade. Por isso, não sou parcimonioso em dar aos outros o meu amor, a minha sabedoria e a minha vida. O homem é filho de Deus, é espírito. Ao compreendermos isso, passamos a sentir que nós e os outros somos um. Tornamo-nos capazes de trabalhar para o bem-estar de todos, superando completamente as ideias discriminatórias e as parcialidades do nosso ego. Quando nos dedicamos de corpo e alma ao bem-estar de todos, crescemos e produzimos bons frutos, assim como o grão de trigo germina, cresce e dá boa colheita quando se entrega inteiramente ao solo. Já despertei para a verdade de que não sou um simples ser carnal. Eu sou um e ao mesmo tempo o todo. Sou o todo e ao mesmo tempo sou um. Dedicando-me inteiramente ao bem-estar de todos, sinto a alegria de estar manifestando plenamente a minha individualidade. E não sinto nisso a mínima incoerência. E se o que vemos não fosse tudo o que existe? Hoje vamos abrir as portas do invisível e refletir sobre o mundo espiritual. Porque compreender o mundo espiritual é também compreender quem realmente somos. Vida eterna, manifestação do infinito amor de Deus. Olá, eu sou o preletor Milton Suga. Eu sou a preletora Yara Colombo. E esse é mais um episódio do podcast Vivências, Mundo Espiritual, Yara. Tava reflexiva essa abertura aí, hein, preletor Milton? Quase que eu abri as portas da esperança. Mas é do infinito, né? Então, mas é um assunto importante. Para a gente conversar sobre esse assunto importante, temos convidada mega importante. Mega importante. A equipe do podcast, Yara, que prepara as pautas, já estava há muito tempo querendo que essa nossa convidada estivesse com a gente. E a gente ficou muito, mas muito feliz de tê-la aqui conosco no dia de hoje. Nós estamos recebendo com muita alegria preletora em grau Master Maria Assunta Vilela Peixe. Seja bem-vinda, preletora. Muito obrigada,
Biltinho, muito obrigada, Yara, vou chamá-los assim. Muito obrigada ao público querido das vivências, né? Muito obrigada pela oportunidade. Tenho certeza que eu vou ficar muito mais feliz do que eu já estava participando hoje com vocês. Muito obrigada. Como o Milton me falou, né, no processo de convite, triunfamos com a chegada da preletora aqui. E, preletora Assunta, uma das perguntas que a gente sempre gosta de fazer para os nossos convidados é como cada um deles conheceu a Seiichi Onoye. Sim. Como a Seiichi Onoye chegou na sua vida? A Seiichi Onoye, puxa, ela estava assim me sondando, acredito que há muitos anos, desde criança, que eu tinha assim, uma busca muito grande, desde que eu era pequena. Eu tinha uma busca, eu tinha alguma coisa dentro de mim que não estava muito legal, apesar de estar vivendo uma vida natural. E quando já casada, já com os filhos grandinhos, parece que aquilo foi se apertando, era até uma tristeza, era uma busca, era um vazio. Melhor ainda, um vazio. E lá um belo dia, minha mãe falou sobre a Seiichi Onoye, mamãe espírita kardecista, mas uma vizinha levou e ela gostou tanto da reunião, e ela chegou para mim e falou, Maria Assunta, você vai gostar muito da Seiichi Onoye. Porque lá na Seiichi Onoye, eles são muito alegres. Eles te recebem assim, ó. Ela foi dizendo, né, com aquela naturalidade da mãe, e ela gostou demais, ela dizendo, eu gostei demais mesmo, eu senti assim, olha, palavras da mãe, eu nunca esqueci. Eu tenho certeza que aqui a Maria Assunta vai se encontrar. Olha. Porque a mãe sempre fazia de tudo, né, dentro das possibilidades que ela tinha, até a psicólogo, mas eu não abria minha boca, psicólogo em grupo, né, eu frequentei quando mocinha, e eu me lembro que eu não abria minha boca, eu não dizia, eu ficava muito retraída. E eu fui a Seiichi, né, mas depois de um ano, parecia que tinha alguma coisa que não dava certo. Por vários motivos, eu tinha feira na porta, sabe? Toda terça-feira, lá em Rua de Ramos, que eu sou da Regional SP São Bernardo do Campo, e lá em Rua de Ramos, às terças-feiras, a Pomba Branca, e eu tinha essa feira na porta, e frutas, então ficava muita sujeira, e eu me incomodava de sair, deixar aquela sujeira. E eu fiquei enrolando, mas quando deu um ano, eu falei, mãe, nós vamos. E foi numa circunstância bem difícil que eu fui, porque eu estava passando muito mal, e lá conheci a Seiichi Onoye, não vou assim, entrar em muito detalhe. Lá naquele dia, com o que ocorreu lá, que eu passei assim, de uma desintegração muito grande, sabe? Que eu acordei já passando muito mal, assim, com o meu estômago, umas coisas que eu nunca tive. Por fim, chegando lá, eu resolvi desintegrar tudo ali, materialmente falando. E aquelas senhorinhas, fica tranquila. Eu falei, pode me dar balde, pode me dar tudo que eu limpo, pode me dar vassoura. Não, filha, não. Volta lá para o seu lugar e ouve toda a palestra. Eu não tinha ouvido nada, só de adentrar naquele local, eu senti que era um local, sem entender, né? Isso com o tempo eu fui entendendo. Mas eu entendi que era um local muito abençoado, que aconteceu alguma coisa muito grande ali. Quando eu voltei para aquele local, apesar de estar sem condição de estar mais naquele local, a mamãe olhou para mim, só fez assim, que ela foi comigo, né? E ali eu senti que eu renasci. Eu senti que eu renasci naquelas condições, vou usar a palavra, tá? Azeda, como eu estava, né? Que eu tive uma desintegração mesmo, muito grande de vômito, mas eu senti naquele momento que eu estava renascida, e de lá para cá faz 43 anos que esse renascimento só persiste. Então, minha gratidão é imensa ao ensinamento. Então, aquela coisa de uma vida inteira, de mocinha, de criança, de mocinha, ali eu senti, as portas se abriram, Foi dessa forma. E hoje, já preletora em grau master da Seiichi Onoye, praticante da Seiichi Onoye, quando vem alguém que a preletora percebe, puxa, a Seiichi Onoye vai te fazer bem, você vai se sentir feliz, sim. A senhora consegue hoje retribuir da mesma forma. Nossa, a Seiichi Onoye a gente diz sempre, né, amigos, a Seiichi Onoye é gratidão, mas não aquela gratidão passiva, é gratidão ativa, e a gratidão ativa é retribuição. Então eu falo, olha, leia este livro, pratique isso, a gratidão, o perdão,
ouça. Então, a gente acolhe com esse amor que eu fui acolhida. Então, nesse sentimento de gratidão e de retribuição tão intenso, que a gente tem a certeza de que as pessoas também elas vão ter esse acolhimento, que eu tive. Esse acolhimento daquelas 2 senhorinhas que eu não conhecia, e que elas me acolheram. Não, filha, fique tranquila. Eu falei, me perdoe, eu não deveria ter vindo, eu não estou bem desde manhã. Não, você deveria ter vindo, você deveria ter vindo. E eu não entendi aquilo, eu me sentia muito assim, nossa, o que eu vim fazer aqui que eu já não estava bem? Mas ela disse, a gente limpa, a gente cuida. A senhora teve uma desintegração de karmas negativos do passado, foi a expressão que elas usaram, não me lembro nem quem, nunca lembrei mais quem eram. Mas a senhora fique tranquila, volte para o seu lugar e assista a palestra, né, como eu falei. E nesse assista a palestra, eu aprendi tudo isso que eu estou falando para você. É o que eu digo para quem vem nos consultar, né, sobre a Seicho Noye, compreender a importância da leitura dos livros sagrados, a leitura de sutra, enfim, dos cantos, de todas as leituras da literatura, compreender também que o mundo fenomênico é projeção da mente ainda, e esse amor que eu recebi e que eu procuro, respondendo a sua pergunta, preletoriana, que eu procuro fazer ao máximo que eu possa, acolher as pessoas, com o amor que eu fui acolhida. Eu ainda falo sempre para os amigos próximos, e vou falar para vocês que estão próximos de coração, né? Quando a gente é acolhido dessa forma, esse sentimento de gratidão é tão grande que hoje eu digo assim, quando eu me pego deixando o meu ego aflorar, às vezes o ego aflora até para preletor. Então, quando esse ego aflora, eu me lembro do primeiro dia que eu pisei na Seicho Noye. E me lembro das formas que as pessoas me acolheram. E me lembro que foi a primeira impressão que marcou profundamente, tanto é que eu falo hoje, com muita gratidão. E faço questão de transmitir às pessoas. É isso. Obrigada. Perceba que nós vamos nos emocionar bastante neste programa, amigos. Te confesso que a gente já estava proseando um pouco antes de ligar a câmera, já ficamos um pouco emocionados. Então fique com a gente aí e venha nos conhecer, né? A preletora Maria Assunta falou das nossas atividades das associações locais. Venha conhecer, consulte endereços no site sni.org.br/onde encontrar. Lá tem endereços, telefones das nossas sedes regionais. Você pode chegar lá, consultar, falar assim, nossa, mas está longe ainda de onde eu moro. Entre em contato com esta mais próxima, apesar de não ser tão próxima, que eles vão te dar informações das associações locais. E a associação local, que pertence a esta regional, com certeza tem uma bem próxima de você, né, Yara? Onde você pode encontrar livros da Seicho Noye, atividades como a preletora mencionou, uma palestra, as nossas práticas, as nossas cerimônias. E esse calor, ele é até hoje, viu, gente? Até hoje. A preletora falou aí de 40 e tantos anos. 43. E é uma marca registrada, podemos dizer dessa forma, do grupo de amigos, da família Seicho Noye. Então, venha participar de uma reunião presencialmente conosco. Mas a nossa pauta é mundo espiritual. Mundo espiritual, porque nós estamos nos aproximando, né, de finados, no feriado de finados. As nossas sedes regionais, todas elas, vão fazer a sua cerimônia especial de finados. É uma oportunidade de conhecer. E aí eu pergunto, né, aproveitando, preletora Maria Assunta, qual que é a importância da gente compreender sobre o mundo espiritual e essa nossa conexão com eles, né? Existem muitos preletores que, até os sagrados mestres, fazem uma pequena brincadeira, né? A melhor forma de conhecer o mundo espiritual é indo lá. Mas a gente não precisa ir até lá, porque a gente tem o programa Vivências e tem as Vivências da Senhora, né? Verdade. A senhora pode nos ajudar aí a entender e compreender melhor essa conexão com eles? A conexão é única, não é? Nós aprendemos na Seicho Noye dessa forma. Existe um elo invisível que une Deus, antepassados, filhos e até bebezinhos abortados. Então, nesse elo muito, muito forte e, ao mesmo tempo, muito sutil e invisível, existe a conexão. Ninguém poderá dizer, eu nasci do meu pai e minha mãe e pronto. Porque aí nunca... Aí não é que nunca, mas não vai ser tão fácil compreender
a nossa ancestralidade, a nossa eternidade da vida e a importância de agradecermos a eles, não é? Que a maior felicidade da nossa vida é saber que somos seres espirituais e saber que os nossos antepassados ou os nossos entes queridos vivem, não é? E que essa materialidade aqui, ela é provisória enquanto estamos aqui. Então, jamais deixar de lembrar que somos seres espirituais numa atividade aqui na matéria. Então, isso é importante. Por isso, a importância dessa conexão, desse agradecimento, dessa certeza de que somos um só. E quando nós agradecemos aos nossos antepassados, nós assim estreitamos muito esses laços, né, espirituais, estreitamos de uma forma muito grande. Quando oferecemos as orações a eles, né? Quando nós oferecemos a leitura da Sutra Sagrada, quando nós oferecemos a nossa gratidão, o nosso amor através da oração, diariamente, eles se iluminam cada vez mais. Nós não precisamos pedir nada, porque a finalidade não é pedir, pelo contrário, é agradecer e retribuir a vida. Porque se faltasse um deles, né, preletor, preletora, se faltasse um deles, isso aí a gente já ouve a todo momento. Nós não estaríamos aqui para agradecer a nossa vida. Então, quando nós agradecemos essa ancestralidade, nós que estamos aqui, cada vez mais ficamos mais felizes, mais prósperos, mais alegres. E a nossa descendência também ficará, nossos filhos, nossos netos, estarão encaminhados, protegidos, porque é algo que já veio e continua. Não podemos pensar que nascemos aqui e estamos continuando, que essa vida é tão difícil. Nada, não tem nada difícil, né? Tudo que vivemos é para manifestar a glória de Deus. Você sabe que a senhora falando, a gente entendendo isso e essa nossa relação, começa a entender que os nossos antepassados, eles são os nossos guardiões espirituais, né? Sim. Eu tive na minha vida, o meu pai faleceu quando eu era muito pequeno, tinha 5 anos, e os amigos que acompanham o podcast sabem um pouco da minha história, que eu era muito tímido, né? Tinha problemas de insegurança, e acho que um dos motivos que me auxiliaram bastante dentro da Seiichi no é essa compreensão e essa relação que a gente entende que morreu não acabou. Sim. E que na verdade eles estão conosco, né? E senti a presença do meu pai por várias vezes na minha vida e principalmente nas atividades da Seiichi no. Lembro de uma cerimônia, né, em memória dos antepassados, em que, fazendo a leitura da Sutra, tive até uma visão do meu pai, dizendo que estava comigo, né, sempre. Isso foi alimentando também a minha autoconfiança. E eu brinco até hoje que essa autoconfiança, ela se tornou forte e ao mesmo tempo empática, né? Eu tenho um nome complicado de se pronunciar, o meu sobrenome, né? Não é o meu tio, é o Hitoshi. E Hitoshi não é tão comum. E aí nas atividades da Seiichi no, o apresentador, muitas vezes ele errava o meu nome. E ele falava assim, Milton Hiroshi, né? E aí depois da atividade, muitos dos apresentadores, né, eles pela primeira vez vêm se desculpar, preocupados. Eu ficava pensando, também quando eu errava, eu também ficava preocupado, né? Vinha pedir desculpas, assim. Aí eu sempre falava para eles, né? Falei assim, olha, mas eu sinto a vibração do seu amor e você é um canal para mim, porque quando você fala Hiroshi, eu sinto a presença do meu pai, porque meu pai chama Hiroshi. Né? Então eu faço essa brincadeira com eles, aí os apresentadores ficam mais leves, né? E sentem essa força, né? Esses antepassados, como aumentar a nossa conexão ainda mais para eles se tornarem esses nossos guardiões, preletora? Pois é, estreitar cada vez mais não só as orações, né, como nós dissemos, leitura da Sutra Sagrada, oferecer a eles esse amor que emana das orações, essa compreensão, porque o mestre explica, o mundo espiritual também é projeção da mente. Ele é projeção da mente. Então, nós precisamos compreender que os nossos antepassados também estão numa ascensão no mundo espiritual, uma ascensão espiritual no mundo espiritual. Então, quando nós oramos e agradecemos a eles com amor, simplesmente amor e gratidão, eles vão evoluindo cada vez mais, ascendendo cada vez mais em direção a manifestar a sua própria imagem verdadeira. Então, eu sinto assim, sou muito protegida também pelo meu pai, eu sinto isso. A mamãe sempre dizia,
Eu me sinto muito protegida em horas muito assim difíceis da minha vida, de desafios. Eu sempre contei com a proteção do meu pai, porque eu sinto isso. Eu não o conheci, pelo menos conscientemente, né? Eu tinha 7 meses quando ele faleceu, mas eu tenho essa certeza de que nós estamos muito unidos. E essa oração de gratidão, ela é muito importante. Ela é muito assim, ela une verdadeiramente, ela fortalece esse elo. Deus, antepassados, pais, filhos e bebezinhos abortados. Que a Seichonoye nos dá essa oportunidade, né? A Seichonoye nos dá essa oportunidade quando nós participamos nas associações locais, quando nós participamos semanalmente, tem na programação da associação local, tem a cerimônia em memória aos antepassados, e a gente preenche os registros, né, espirituais provisórios, e oramos apenas para as nossas famílias, principalmente levar as pessoas da família presente, né, para estarem ali participando. E esse respeito de oferecer a oração e estar atentos, estarmos sempre atentos. De que também, quando nós manifestamos o amor em oração, nós vamos nos harmonizando também dentro de nós, porque a oração a gente ouve primeiro, a gente sente primeiro, e quando nós ouvimos e sentimos, o nosso lar melhora. Os filhos, já disse isso, os filhos vão cada vez mais, né? Se havia alguma coisa estranha, vão pegando rumo. Se havia alguma coisa que não estava dando certo na vida do filho, uma faculdade que não dava certo, isso vai acontecendo. Então, é muito importante esta conexão, essa certeza de que eles existem, como disse o preletor. Não é porque não vemos, né? A gente não vê o ar, e se a gente tapar o nariz por 2 minutos, ninguém fica vivo, né? Tapar a boca também. Então, ele existe, tá bom? Então, essa é a importância. Outra coisa, antepassados ficam muito felizes quando veem o lar feliz. Papai e mamãe sentem muita alegria, não só aqui quando estão conosco, nós somos pais, eu já sou avó. A gente fica muito feliz quando o lar está vibrando em harmonia, em respeito, em gratidão. E quando oramos aos antepassados, eles, com a sua bênção, eles vão também nos ajudando nesse sentido. Mas eu estou aqui matutando uma coisa, porque, leitora, é trabalhoso para quem é familiar quando a gente tem essa experiência da partida para o mundo espiritual, do falecimento de um ente querido. Sim. Seja o pai, os amigos trouxeram... São experiências em faixas etárias diferentes, muito bebezinho, um pouquinho criança. Para mim, o falecimento do meu pai, eu já era uma mulher adulta, já com 3 filhas, enfim. Então, mas mesmo assim, já tinha consciência como preletora da Seichonoye, mas preletora, chorei muito. A lágrima vinha Sim. sozinha. Sim. E em alguns momentos eu sou capaz de dizer que nem a formalização da oração eu conseguia fazer. E até trazendo aqui para a gente poder conversar um pouco sobre essa pauta, né? Às vezes até vinha uma cobrança. Olha, seu pai deve estar bravo que você não está... Meu pai jamais ia ficar bravo comigo, Sim. Senhor. Meu pai me amou a vida toda, me ama até hoje. Sim. Essa consciência eu sempre tive. Então eu falava, nossa, meu pai deve estar muito feliz comigo, ele pode estar desejando que eu me acalme meu coração, acredito. Mas ele vai me dar força e orientar. Essa transição de a gente acomodar as emoções, mesmo a gente até sabendo da importância da oração, ela é exigente, né, Pletora? Bastante, sim. Bastante. Muito, muito bem pontuado também. Quando... Hoje, eu estava comentando com os amigos antes de iniciarmos, hoje é gravando o programa, hoje é dia 25 de setembro de 2025. Hoje faz exatamente 33 anos que o meu filho retornou ao mundo espiritual. Eles não sabiam e fizeram o convite.
E eu pensei, é convite de Deus, é convite do meu filho, né? Que eu sei que ele está muito bem, porque ele recebe orações, ele recebe o carinho, e Deus é o nosso Pai. Deus não desampara ninguém. Essa transição, ela é muito dolorosa. Não tem como, nós somos seres humanos, né? Nós estamos ainda na materialidade. E eu costumo dizer para as mães que passaram pela perda de filhos que saudade é o amor que fica. A saudade, a gente precisa, porque quantas vezes, sabe, amigos, o meu peito, eu não conseguia respirar. Parecia que eu estava assim, afogada mesmo. Então, eu chorava. E quando eu chorava, eu me sentia desabafar. Desabafou? Eu tenho um lema que quem me conhece proximamente sabe disso. Eu digo assim, olha, chora, se deu vontade, depois lava o rosto, passa um batonzinho, se é mulher, e segue em frente. A vida que segue, porque eles estão no mundo espiritual, Deus é o nosso Pai, estejamos aqui, estejamos, eu não venho dizer, nem vou dizer lá, porque onde nós estamos, tudo é mundo espiritual, né? Tudo é imagem verdadeira. Às vezes né, estamos acessando ou não, mas tudo é mundo espiritual. Então, essa questão da gente ter esse sentimento de que essa transitoriedade, elaborar esse luto, às vezes não é fácil. Eu tive a oportunidade, amigos, de ir na nossa regional, por 15 anos, essa foi minha elaboração do luto de meu filho. Foi exatamente essa. Me ocorreu de fazer reuniões como preletora da Seichonoye, e foi me cedido um espaço, e eu fazia uma vez por mês, com as mãezinhas, que eu chamo de mãezinhas especiais. Por que especiais? Toda mãe é especial. Mas nesse sentido de devolver um filho em tenra idade, né? Porque o pai aspira, a mãe aspira, é ir antes, mas não aconteceu comigo, não acontece com muitas pessoas. Então, essa questão dos filhos partirem antes, nossa, faz com que as pessoas reflitam muito. Qual a finalidade da vida? Por quê? Uma vez uma amiga me ligou, não é da Seichonoye, ela falou assim para mim, Maria Assunta, por que com você? Você é uma pessoa que só procura ajudar, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa isso. Eu falei, você está julgando Deus. Eu falei mesmo assim para ela, porque eu senti que ela estava, como eu também estaria se não conhecesse tudo que eu conheci durante 10 anos, né? Porque se eu comecei o ensinamento em 82, meu filho faleceu em 92, durante 10 anos Deus me preparou. Então eu falei para ela, você está julgando Deus, mas não julgue, porque Deus não está me castigando. Apesar de que eu já me senti que eu estava, mas depois eu fui trabalhando, estudando mistérios da vida, muitos livros maravilhosos que nós temos, e a nossa mente vai abrindo, vai dando uma expansão muito grande no nosso entendimento, né? Então, aí eu dizia para as mãezinhas, elas vinham, traziam seus relatos, às vezes traziam muitas coisas para a gente conversar, e eu fazia oração, mais ouvia, que era uma reunião só para isso, me deram essa oportunidade na época, e era só para isso, para receber e acolher as mães, né? E essas mãezinhas, elas vinham e contavam suas histórias, né? Contavam suas histórias. Então, o que ficou para mim, muito para mim pessoalmente, a partir do meu filho, foi essa. Meu filho precisou partir para o mundo espiritual para que eu sentisse, né? Como uma missão de preletora de Seichonoye, sentisse na pele a importância de falar isso para as mães que vivenciam o ensinamento. Porque eu estou aqui, elas podem falar comigo, né? Então, eu dizia para as mães, podem chorar, como falou a preletora Yara. Podem chorar, devem. Deus não teria dado lágrimas se não fosse para desafogar esse sentimento que aflora. Mas, em seguida, lembre-se, eles vivem. Eles não morreram. Morreu a matéria. A essência deles vivem. Eu posso colocar uma outra vivência que eu tive, porque se refere ao dia que meu filho partiu. Exatamente, foi algo assim de muito envolvimento espiritual. Deus sempre foi muito generoso comigo, os meus antepassados também, muito. Na noite que meu filho faleceu, porque ele vinha da faculdade, sofreu um acidente, teve morte instantânea, e nessa noite houve muitos fatos, né? Muitos fatos, mas vou para o principal.
Quando voltamos para casa, que nos levaram, quando voltamos para casa, já de madrugada, familiares chegando, a casa já cheia, eu morava num sobrado, eu me lembro que meu marido não conseguia, estava sentindo muito mal. E meu marido, eu subi com ele, eu recostei assim travesseiros, deixei uma aguinha e falei, bem, se te der sono, pode dormir, não precisa ficar acordado, né? Ele estava com dificuldade de respirar e dificuldade de chorar. Então, ele estava assim, quietinho ali, eu comecei a fazer. Fiz a meditação Shinsokan, chamando bastante essa força de Deus, essa vida. Em seguida, fiz a leitura da Sutra Sagrada e falei para o meu filho, filho, siga sempre na luz. Você é luz, caminhe na luz, caminhe na luz, caminhe na luz. Porque eu queria que meu marido ouvisse e eu estava, como mãe, muito preocupada com o meu filho. Como estaria se sentindo o espírito dele voltando para casa, sabendo que os pais estavam esperando, a irmã estava esperando, e ele teve esse acidente e teve morte instantânea, né? Então, eu dizia na oração, você é luz, siga na luz, siga na luz, siga na luz. E falei muito, li a Sutra Sagrada. Tá. No outro dia eu soube, não. Dali uma semana, me parece que foi na missa de 7º dia, acabei sabendo que como na Seita não é assim, é uma ligação de todos, né? Como meu filho faleceu, um avisou o outro, outro avisou o outro, avisou. Aí esse aviso, cedinho, antes das 6 da manhã, chegou numa preletora muito querida de nossa regional, a preletora Marta Ilka da Silveira Padovese, muito espiritualizada essa preletora. E ela disse que quando ligaram e falaram assim, olha, aconteceu uma coisa, mas aconteceu uma coisa muito triste com a Maria Assunta. Ela falou, eu já sei, o filho dela faleceu. Ela não conhecia meu filho, não tivemos oportunidade, ela não conhecia meu filho. Ela falou, mas alguém te ligou? A outra, não, eu sonhei. Mas, na verdade, ela não sonhou, né? Ela já estava dormindo, porque ela sempre dorme muito cedo, a gente sabia disso. E ela entrou nessa sintonia daquela minha oração. Siga na luz, siga na luz, siga na luz. E ela contou para a pessoa o sonho que ela teve. O sonho que ela teve foi exatamente este. Que eu estava caminhando... Veja, gente, aqui eu estava chorosa. Né? À noite que ele partiu, o corpo lá no pronto-socorro. E ela falou assim, eu sonhei que a Maria Assunta estava caminhando com um rapaz, descreveu meu filho, um rapaz bem alto, muito bonito, muito sorridente, de mãos dadas, os dois, e era um campo muito florido, e eles riam e conversavam, nada a ver com o que estava acontecendo, né? Então, vejam, mas ela visualizou isso. Isso é o mundo espiritual. Às vezes o que a gente está vivendo aqui, ou visualizando aqui, não é absolutamente o que está acontecendo lá. A gente percebe, ou pressente, ou sente, de acordo com as crenças, os sentimentos, ou a falta de conhecimento da maior, né, da eternidade da vida. Então, ela disse assim, e aí até que chegou num lugarzinho, ela falou, parecia uma portinha, uma coisa pequena no chão, eu deduzi que fosse uma campa, né? Que é onde ele está sepultado, o corpo dele realmente é no chão, com campo e flores. Aí, ele disse que ele falou assim para mim, eu não vou ficar aqui é apenas de passagem. Então, esse relato nem é meu, é dela, da preletora Marta, querida. Eu não vou ficar aqui é apenas de passagem. Então, eu quero fazer essa analogia. Vou falar assim, francamente, tá? É vivência. Meu filho teve esmagamento no peito, naquele tempo não existia airbag, o carro dele também era velhinho, e ele teve esmagamento. Quer dizer, muitas mães chegavam nas reuniões de mães, muito chorosas, olha, aconteceu assim com meu filho, às vezes traziam até roupinhas assim, com sangue, vamos falar assim, né? Desculpa se está meio tétrico o que eu estou falando, mas é a minha realidade, que eu vivenciei com as mães, né? E eu dizia, não se preocupe com isso, na hora certa você vai entender, nós vamos incinerar tudo isso, né? E isso acabou ocorrendo. Mas eu falei, com esse sonho da preletora Marta, Deus me deu um presente da compreensão. Meu filho não morreu. Aquilo que estava ali naquele processo, naquele óbito de esmagamento, de tórax, não aconteceu, na verdade, na essência, no mundo espiritual. Ele estava feliz e com a oração ele estava sendo encaminhado para onde ele deveria ir, porque ele, como luz, só poderia ir para a luz. Então, isso eu gostaria de compartilhar.
E é trabalhoso, né, gente? Cada um tem a sua forma de ver. Também já contei isso aqui, preletora. Quando meu pai faleceu, no momento do velório, eu fui pôr a mão no corpo para fazer a minha despedida. E eu senti um negócio duro, gelado, naquele monte de gente ali. E eu fechei a mão e fiz assim, no corpo. As pessoas arregalaram o olho e acho que pensavam, coitada, né, tá sofrendo. Porque eu moro, né, em São Paulo, meus pais são de Campo Grande, então todos ali sabiam que eu era a filha que não estava morando próxima do pai. Então foi um choque e na hora veio essa percepção. Esse aqui não é meu pai. Isso. Esse aqui não é meu pai. Aqui Isso. é o corpo. Isso. Corpo dele. E meu pai está em mim. E se ele está em mim, ele está em todas as pessoas que com ele conviveram e com quem de hoje para frente eu conviver e puder transmitir o legado que ele deixou. Exatamente. E eu entendo, ouvindo a generosidade, né, que a preletora teve e o carinho da regional de abrir esse espaço, né, Sim. foi um acolhimento para as pessoas, que a gente está falando desde o começo, né? De poder envolver as pessoas com amor. Sim. E a senhora foi envolvida por amor, Pois não é. isso? Eu não ofereci nada para aquelas mães. Elas me ofereceram. Porque quando eu acolhi, mas com o ensinamento da Seiichi Noye, né? Não foi a Maria Assunta, foi o ensinamento da Seiichi Noye que acolheu, eu também estava sendo acolhida. Então, isso é muito gratificante. E isso me deu muita força. E isso me fez elaborar o meu próprio luto, porque o luto tem que ser elaborado. Tem que chorar, pode chorar, deve chorar. Lembrar das orações, aprofundar no conhecimento de que eles vivem, de que a morte não existe. Mas, se for necessário também, procurar uma ajuda profissional. Por que não? Procurar uma ajuda profissional ajuda muito, ajuda demais. Eu falava para aquelas mãezinhas, né? Procurem, mas façam a sua parte. Façam a sua parte. Eu tenho muitos relatos sobre as reuniões de mães especiais que ficaria aqui muito tempo, né? Mas é isso aí. Tive muita oportunidade de aprender com as mãezinhas. Eu dizia sempre para elas, eu aprendo com vocês. Porque eu ouvia. Diz que é muito fácil ter curso de oratória, né? Mas de escutatória, não. Mas ali eu mais ouvia, sabe? Ouvia bastante. E às vezes vinha aquela intuição divina e a gente pontuava. E as mãezinhas iam. Depois vinham outras. Então foram 15 anos com essa atividade, né? E até que meu marido também precisou dos meus cuidados para a saúde dele, e eu falei com elas. Mas todos os anos a gente se reunia em ocasiões especiais, todos os anos a gente, olha, mais comovente, a gente se reunia também em restaurante, né? Um restaurante que nós tínhamos, até era em São Caetano, iam todas as mães, tenho fotos, tenho tudo. Por quê? Porque era uma forma de estarmos juntas próximo ao Natal, né? E nessa coisa de estarmos sempre juntas, sempre prontas uma para a outra, esse crescimento, esse envolvimento, essa força foi muito grande. Foi muito grande. Foi assim, abençoadora. Para mim, em primeiro lugar. Então, eu agradeço sempre essas mãezinhas, como a gente está aqui aberto a muito lugar, né? Se uma dessas queridas estiverem aí assistindo, saiba que eu as amo do profundo do coração e tenho profunda gratidão. Tenho muito contato com muitas delas ainda hoje, porque formou um elo muito, muito querido, sabe? E com as mãezinhas especiais eu falo assim, nossa, olha, sentir aqui é diferente do que a gente ouvir, sabe? Então, eu me coloco no lugar, já sei, e procuro acolher, dentro do possível, com o ensinamento da Seiichi Noye. Sensacional. Preletora Maria Assunta, assim como as mãezinhas, e se elas estiverem ouvindo, vou aproveitar o gancho e falar, escreva aqui para o nosso podcast contando as suas vivências, né? sncast@sn.org.br.
como disse a preletora Maria Assunta, são essas vivências que mostram e fazem com que a gente também possa aprendê-las, né? Com essas experiências. E uma das pessoas que acompanham o nosso podcast, ela escreveu para a gente, ela chama Cristina das Graças Moreira, e ela é estudante do curso CEV. CEV é o Ciclo de Estudos de Educação da Vida, lá da Regional MG Triângulo Alto Paranaíba. Ela é divulgadora. E lá nesse ciclo, olha só que interessante, Yara, foi dada uma lição, uma atividade para escutar o podcast de vivência. A gente virou material de estudo. Nossa, que riqueza. E aí ela vai compartilhar o seguinte, ó, gostaria de compartilhar uma vivência muito especial que aconteceu comigo ouvindo o podcast Vivências, com a preletora Yara Colombo e o preletor Milton Suga. Ela estava com muita dificuldade, né, com a neta dela, que só gostava de ver e ler a série de um livro renomado, né, Harry Potter. Enfim, e ela ficava bastante preocupada com isso, até que ela não conseguia, por outros meios, tirar a atenção dela para essa leitura. Mas aí, ouvindo os podcasts, ela resolveu o quê? Sentar com a neta, assistir com ela. E ela começou a curtir. E ao mesmo tempo que a curtir, ela começou a fazer analogias com o ensinamento da Seiichi Noye, e isso foi despertando interesse na neta, aumentou a conexão com ela, fez ligações com a Seiichi Noye, a ponto de até praticarem a meditação Shinsokan juntas, né? E ela vem, por essa vivência, agradecer aqui o podcast Vivências, né? Toda a equipe, por conta dessas experiências. Mas teve mais gente também que escreveu pra gente. Vamos citar esses nomes aí, cara? Vamos lá, vou acompanhar aqui. Agradecendo a Elza Mieco Curita, a Isabel Cristina Pinheiro, a Javier Racome, a Cristiana Silva Oliveira, Noélia Barbosa da Silva, Deodato Panzo Bungo, Olinda Silveira Luz, José Davi Push, Lourdes Simeone, Ana Maria Sobrinho. Tem mais nomes, Miltinho? Tem a Francina Ojeda Oliveira, o Cláudio Omar Alfredo Guilarte, Lisete Aparecida do Amaral Camargo e a Lúcia Udita, que disse o seguinte, ó, por favor, eu tenho um amigo que quer acompanhar um SNcast lá do episódios anteriores 195 a 217. Como é que ela faz? Fala pro seu amigo, Lúcia, que todos os podcasts eles ficam numa playlist nas plataformas de áudio de sua preferência ou até mesmo aqui no canal do YouTube. E aí você pode, nessa playlist, pesquisar pela numeração e ouvir estes outros podcasts. Enfim, nossos amigos podem enviar suas vivências para o e-mail sncast@sni.org.br ou também curtir, comentar aqui no canal do YouTube, na plataforma de áudio, que a gente vê todos os comentários. E faça também como a Lúcia Ugita, compartilhe esse podcast para mais e mais pessoas. E eu esqueci de dizer que a neta da nossa amiga que nos acompanha, ela não só aumentou a conexão, começou a praticar meditação Shinsokan, e o ponto de preocupação que a avó tinha era o desempenho nos estudos, ela começou a se sair muito melhor. Tá vendo, gente? Olha, é surpreendente. A gente precisa expandir mesmo a nossa mente e aprender a ver as coisas sob várias perspectivas, né? Eu estava aqui pensando, a leitora trouxe o seu coração aqui, todos nós aqui colocamos de alguma forma sensível, né? Cada um sente essa perda de uma maneira diferente, né, preletora? Sim. Eu me lembro que numa ocasião eu tenho um primo que faleceu e eu sou a única representante da família em São Paulo. Fui ao velório desse primo e eu voltei chorando muito. E eu não entendia porque eu estava chorando muito. Chorava loucamente. E eu fui conversar com o preletor Marcos Rogério, ele falou: a mãe do seu primo estava lá, tua tia estava lá? Eu falei: estava minha tia e meu tio. Minha tia hoje já é uma senhora 90 a mais. Meu tio, na ocasião, ele já faleceu, mas também já era 90 a mais. E estavam os dois lá. E aí o preletor Marcos falou: você teve um momento de empatia, não consciente. Sem perceber, você
sentiu a dor da sua tia, porque é uma ordem estranha. Nossa. Uma pessoa 90 a mais ver o seu filho falecer é muito complicado. E aquilo eu entendi, né? Agradeci por sentir aquilo naquele momento, aquela sensação. Pude estar com a minha tia no 7º dia, enfim, para acolher, porque são oportunidades de a gente perceber que a gente pode dar amor. E o amor, ele não é carteirada. Olha, a morte não existe, fica calmo. Não é assim, ou é, preletora? Absolutamente. Amor é empatia, não é? Amor é sentir, é a compaixão, é se colocar no lugar do outro. E, nossa, é se colocar no lugar do outro. Porque quando a gente passa por qualquer dificuldade, não precisa nem ser uma morte, mas também, principalmente, quando você fecha a porta à noite, você ouve notícias na televisão. Ah, faleceu fulano, você fala, nossa, a família, a gente já vai na família. Casal de 90 anos, 90 a mais. Então, a gente cria-se uma compaixão, uma empatia muito grande. Mas passa um dia, você passou, né? Por quê? Quando você fecha a sua porta, estão todos aqui. Mas quando aquela família fecha a porta dela à noite para dormir, aquela caminha está vazia, aquele lugar na mesa está vazio. Então, essa empatia é muito importante, como falou a preletora Yara, né? É até inconsciente, mas esse amor muito grande. Então, tudo é amor, né? E tudo é para manifestar o grande amor de Deus. Mas não podemos ficar só presos nessa dor, né? Olha, uma coisa que eu gostaria de dizer. Um dia uma mãezinha perguntou para mim, por que aconteceu isso comigo? Eu falei, mude a pergunta, acho que vai ser bom. Isso quem me ensina é a Seichonoye, viu, gente? Para que aconteceu isso? E eu uso muito essa frase, as pessoas sabem, é para manifestar a glória de Deus. É frase de Jesus Cristo. Por quê? Porque quando a gente diz para quê, por quê, vem sentimento de culpa. Ah, se eu tivesse feito, se eu não tivesse feito, se eu tivesse deixado, se eu não tivesse deixado, se eu tivesse proibido, se eu tivesse... A gente se sente, principalmente mãe que adora se culpar, mãe adora se culpar. Então, a gente já vai entender para quê, para manifestar a glória de Deus. Como e onde? Aqui e agora. Agora que é uma coisa muito importante que eu aprendi para mim. Para mim, com o falecimento do meu filho, que hoje faz 33 anos, foi um grande ensinamento sobre o apego. Nós somos apegados a tudo. Se às vezes somos apegados a bens materiais, imagine a vida de um filho. Então, dentro da Seichonoye, durante esses 10 anos, eu tive a oportunidade de aprender muita coisa. E quando eu vivenciei tudo isso, eu falei, não, tudo que eu aprendi não foi em vão. Eu tenho que botar em prática, eu tenho que acreditar, porque eu creio nesse Deus amoroso que a Seichonoye me apresentou. Que antes eu tinha medo de Deus, não estava muito de acordo com ele não, sabe, amigos? Acho que todos nós um pouquinho. Mas quando fui apresentado a um Deus amoroso, eu fiquei muito feliz. Então, aí que eu quero o ponto. Para que essa pessoa faleceu, se na família, em algum momento, não estava existindo harmonia, união, respeito, é para a gente observar o que está faltando. Em vez de ficar chorando, apenas chorando. Infelizmente, às vezes, a gente sabe de pessoas que estão chorando há mais de 20 anos. Vamos procurar entender, ler bons livros. Seichonoye tem muitos bons livros. Tem muitos bons livros em lugares muito bons também. E vamos procurar aplicar no aqui e agora o que os nossos entes queridos gostaríamos que nós estivéssemos fazendo. É o respeito dentro da família, é a união, é o carinho, é a compreensão. Porque só chorar o outro deixa outras pessoas da família chorando. Eu tenho um relato assim, também vai ficar longo, eu não vou contar. Ficar chorando aquela falta e esquecer dos que estão. E se o outro faltasse agora? O que está aqui faltasse agora? Puxa, nossa, eu fiquei chorando tanto o outro, a outra, e eu esqueci desses. Gente, o momento é agora, a vida não morre, é agora, este momento, manifestar o melhor que nós pudermos agora. E para o outro,
para as pessoas, para o próximo. E a Sede nos dá muita oportunidade disso, a todos nós. Não precisa ser preletor não, viu? Nem divulgador. A todos nós que somos filhos de Deus, a oportunidade está a todo momento. Obrigada. Preletora, eu fiquei pensando aqui que talvez valha a pena a gente comentar. Essa tristeza, essa sensação, ela alcança o ente querido no mundo espiritual? Com absoluta certeza, sim. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse sentimento. Sim, por amor. Esse relato é rapidinho. A minha filha, ela não queria mais ir para a escola, ela tinha 16 anos, meu filho tinha 18. Ela não queria mais ir para a escola, ela ficava no sofá o dia inteiro, vira e mexe eu pegava ela chorando. E um dia, eu falei assim para ela, filha, vamos mudar os papéis. Vamos mudar os papéis. Faz de conta que você partiu, igual o Eduardo. E você é ele. Imagine que se você no mundo espiritual visse seu irmão com a vida, nossa, eu não tenho mais graça, eu estou tão triste, eu acho que eu não... E sabe, como você se sentiria? Ela fez assim para mim, ela abriu 2 olhos, porque ela é muito amorosa, ela abriu 2 olhos assim, ela entendeu, puxa, ele deverá estar sentindo essa minha dor e aborrecido que eu estou há tanto tempo, né? Não querendo ir para a escola, eu sou jovem, eu tenho a vida inteira pela frente. Mas na mesma hora ela mudou. Mas foi assim, ó, amigos, um instalar de dedos, né? Com essas palavras da empatia. Então, ela falou, é verdade, né, mãe? A senhora fala tanto sobre essas coisas, eu ouço a senhora orando todos os dias, é verdade, é verdade. Aí ela mudou aquela coisa dentro dela, e ficou, naturalmente, voltou a viver uma vida normal, sabe? Graças a Deus, graças a Deus. Preletora, a sua filha herdou da senhora esse amor que a senhora exala, né? Muito amorosa. Vejo que quando a senhora relatou no momento do acidente do seu filho, a senhora se colocou em posição de oração até para manifestar o amor que a senhora disse, fez a oração para que o marido ouvisse, né, as suas palavras. Isso. Qual que é a importância também da gente sentir e respeitar? A gente sofre o nosso processo de luto, mas os que estão ao nosso redor também. Como lidar com essa situação, né, também de ser empático e respeitar a dor daqueles que também... Né, a senhora é mãe, perdeu um filho, mas ele também é pai, perdeu um filho. Exatamente. Né? Como é que é esse processo? Exatamente, exatamente. Olha, você colocou uma coisa interessante. Um dia, nesse grupo de mães, uma mãe chegou e falou assim, olha, eu vou me separar do meu marido. Eu falei, o que houve? Tinha perdido uma filha há pouco tempo. Eu falei, como assim separar? Ele não sente como eu sinto. Eu falei, como assim não sente como você sente? Ele é muito frio, eu quero falar da minha filha, ele se fecha. Eu quero não sei o quê, ele não quer. E eu não, olha, eu sei, porque eu sou mãe. Então, exatamente, eu falei assim, e ele é pai. E a natureza masculina é diferente da natureza feminina. A nossa natureza é assim. A natureza do homem é assim, é de fazer, mas eles sofrem profundamente. Porque eu via meu marido, ele sofria profundamente. Ele não demonstrava. Tenho certeza que no grupo de trabalho também ele não demonstrava. Né? Porque é próprio do homem. Eu falei para a mãe, quantas mães tem nesse grupo aqui hoje? E hoje toda vez. Tem X quantidade de mães. Eu falei, quantos pais? Nenhum. Eu falei, não é porque eles trabalham, não é só por isso. É porque eles não têm a facilidade de expor. E não está certo, não está errado. Se você é mãe, ele é pai. Se não tivesse ele, você não seria mãe. Então, agradecer. Né? Quem achou que está mais amoroso, dê mais amor. Quem achar que o outro é frio, aqueça esse lar. Aqueça esse lar. A gente não deve... Olha, isso ficou muito claro para mim, sabe, preletores? A dor é tão grande, mas tão grande, que a gente não pode terminar, depois que o filho faleceu, ou o marido, ou quem for, terminar a vida sem acrescentar mais nada à nossa vida. Aquilo é uma lição muito grande. Mas não é lição de castigo, não é lição, assim, de aprendizado. A vida não morreu. É para procurar viver agora, mas envolver agora. Eu falei, envolva seu marido. A mulher tem o útero
Ele é de acolher, é de envolver o embrião, o feto, né? Agora, envolva o seu marido, envolva seus filhos, porque você pode achar, porque ela dizia, eu sou mãe, eu que sei o que dói. Falei, não pode pensar assim, porque eles também estão sentindo ele como marido e elas como filhas, né? Então, eu disse, passei a orientação da Seiichi Noye, tudo, né? Leia tal livro, faça palavras de agradecimento ao seu marido, tudo isso daí vai deixar quem feliz? Ela falou, minha filha. Falei, então, é isso. Seiichi Noye, né, amigos, é prática. Seiichi Noye é prática. Seiichi Noye é ensinamento da prática, do amor, da vivência. E a Seiichi Noye me deu essa oportunidade muito grande, porque, como eu disse, eu fui muito acolhida com amor no primeiro dia, que eu fiz uma lambança muito grande. E eu fui tão acolhida com tanto amor, que a gente tem que retribuir esse amor. Falando em ser prática, tem uma pergunta num quadro que a gente tem aqui no Vivências, que sempre tem ajudado os amigos que estão nos acompanhando aí em casa e gostam, até eu conheço gente que já anota, já volta a gravação para copiar, que é entender do nosso convidado, tem alguma mentalização, alguma oração prática que a preletora costuma fazer ou que fez, talvez, nesse processo, não sei, aquela que está no coração e que hoje é importante compartilhar com os nossos amigos? Sim, teve sim. Você falou, veio à mente. Eu tenho o meu escritório e quando tinha muita dor, né, eu peguei, a gente aprende na Seiichi Noye a fixar ou uma cartolina ou um papel sulfite, a gente afixa. Eu afixei assim sobre o computador. Abre aspas, escrevi isso, a preletoriara falando, aquilo veio assim, Deus, dê-me uma grande provisão de força. Deus, repeti, dê-me uma grande provisão de força. Aí eu estava pedindo, ponto. Na outra linha eu escrevi assim, já sou forte, já sou muito forte, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Esse era o meu mantra. Só pedi força. E a força sempre veio na hora certa. Sempre, sempre, sempre. Você falou, veio assim, até o papel. Que é importante, né? A gente usar as palavras que são a própria força de Deus para relembrar a gente mesmo da nossa natureza. É exatamente isso. E eu pedi porque eu estava muito, muito me sentindo fenomenicamente muito sofrida. Mas aquela certeza da grandiosidade da vida, de que essa vida não morre. Vejam aquele relato que eu falei, né? Meu filho com aquela situação que teve o esmagamento do tórax e vivo, alegre, feliz, caminhando de mãos dadas comigo, aquilo já era uma percepção da quinta dimensão. Nós estamos na terceira, né? Materialidade. A quarta é a mente. A quinta é a dimensão espiritual. Então, veja as conexões. Deus, antepassados, pais, filhos, bebês abortados. A gente vê que está tudo junto e misturado, né? Então, eu pedi a força. Sempre, e até hoje, eu peço para Deus muita força para tudo. E afirmo, já sou forte. Porque esse advérbio de tempo, vocês sabem, os colegas são preletores, praticantes, já mostra o quê? Que na imagem verdadeira, eu já tenho tudo que eu estou pedindo. Eu só preciso conscientizar e relembrar. É isso. Já é. Já é. Já é, né? Já é, não já era, não, já é. Já é. A preletora trouxe um livro que está aqui na nossa mesa. Quer falar sobre ele? Quero sim. Esse livro... está aqui. Deixa eu tirar meu rosto. Eu tenho que me ver também, né? Este livro chama-se Santuário Rosô, Templo da Cura Divina, é do nosso querido preletor Eduardo Nunes da Silva. Eu o trouxe porque ele fala tudo sobre a festividade do Santuário Rosô, que no dia 19 de abril de 2026, anotem, por favor, será comemorado o 70º aniversário do Santuário Rosô
lá na Academia de Treinamento Espiritual de Biúna. Então, estão todos convidados para estarem lá, agradecendo ao vivo, ou até virtualmente, os seus queridos antepassados. Então, ele fala tudo sobre o santuário, tem muitos relatos. E o preletor Eduardo Nunes da Silva, ele muito gentil e generosamente, ele colocou aqui este relato que eu narrei sobre o sonho da preletora Marta no momento que eu fazia oração, né? Porque ela dorme cedo, e não era nem tão cedo, já era madrugada dentro, ela estava dormindo. Então, olha, página 63, o que acontece com a alma após deixar o corpo carnal. Então, para mim, aqui no final eu comento, ficou muito claro o que no mundo fenomênico, o que eu estava vivendo ali, vendo o corpo do meu filho, era uma dor grande, né? Vendo ali, eu tive a certeza de que não era a verdadeira vida dele. Com aquele amassamento, como eu falei, né? Esmagamento, mas aquela vida que ela visualizou da 5ª dimensão, não aquela que eu estava vendo na 3ª. Ele já estava visualizando, não, através da oração, que ele estava muito bem, que ele estava acolhido, que ele tinha consciência de que ele estava vivo. Então, a importância de nós lermos, porque quando nós lemos e nós compreendemos, aquilo nos dá uma força, que é o que eu sempre pedi, muito grande, de viver, de continuar, de compreender que estamos aqui por uma grandiosa missão, todos nós, principalmente com a família que ficou, principalmente. Muito obrigada. Eu não sei se eu respondi sua pergunta. Respondeu, com certeza. Até mais, né? Obrigada. Queria que a gente pudesse ajudar também os amigos que estão acompanhando a gente. Tem gente que já é da Seichonoye, já tem um pouquinho mais de informação, mas tem gente que está chegando e a gente está falando aqui de ler a sutra, de fazer oração. Se existem, quais as formas que os amigos podem ter de orar para os entes queridos que já faleceram? A gente ora para qualquer pessoa do nosso relacionamento em casa, preletor, um amigo que faleceu, eu posso fazer oração para ele em casa? Ou em casa é só a família? Como é que funciona? O que a gente faz? Muito obrigada, muito oportuna a sua colocação, preletora. Não devemos absolutamente fazer oração para pessoas falecidas que não seja da nossa linhagem espiritual. Não podemos. Por conta das vibrações, né? Nossa vibração é daquela família. Podemos, sim, divulgar para as pessoas o que nós fazemos, a importância do que fazemos, convidá-las para ir à associação local, dar a oportunidade que elas conheçam uma cerimônia em gratidão aos antepassados, convidá-las agora, finados está próximo, né? 2 de novembro, 2 de novembro, nós teremos a cerimônia especial de finados. Então, passará por todas as regionais, todas as associações locais, sede central, essa cerimônia maravilhosa. Quem for, como falou o preletor Milton, pertinho da sua casa, vai se informando, vá lá. Lá nós temos um registro espiritual, que nós chamamos registro espiritual, que esse vai receber oração a pessoa ali inscrita, né? Então, digamos que a pessoa está ouvindo pela primeira vez. Santuário Rossô é um local abençoado, onde as almas, os nomes inscritos das almas de nossos antepassados ficam ali com muito amor, com muito respeito, depositadas, e durante 5 vezes ao dia eles recebem a leitura da Sutra Sagrada, as orações, inclusive de oficiantes que residem ali. Então, chova, faça sol, eles estão recebendo durante 365 dias 5 orações por dia. Então, nessas cerimônia, principalmente essa de 2 de novembro, esses registros irão para o Santuário Rossô na Academia de Biúna. Fora isso, a qualquer momento, numa associação local, fora da cerimônia da associação local, que é um registro provisório que depois é incinerado, podemos também ter esse registro que irá ser levado para a Academia de Treinamento Espiritual Santuário Rossô,
para receber essas orações de um ano, em qualquer momento, tá? Mas um bem específico e bem adequado, porque dia de finados é um dia bem emblemático, é esse 2 de novembro, que já está perto, né? Eu não sei também se eu respondi tudo que você perguntou. Respondeu, preletora, mas vamos só complementar. Então, em casa... Ah, tá. Em casa, Vamos. o que faz? Olha, já entendi. Se eu tenho um amigo, eu vou lá... faço o preenchimento e peço para mandar lá para a festividade do Santuário Roso, e ele vai ser evocado até antes da festividade, Sim. vai começar a receber as orações. Tudo bem. Sim. Então, já entendemos essa parte. É alguém da minha linhagem, eu não sei muito bem, posso ir na associação para começar a aprender. Mas é da minha família. Posso fazer em casa? Pode e deve, da sua família. Aí pode e deve, né? Porque é a nossa ancestralidade que está ali. É Deus, antepassados, pais, filhos. Então, podemos e devemos sim. Se ainda não temos um oratório, podemos fazer da mesma forma. Tem pessoas que falam, eu ainda não tenho oratório, eu estou iniciando. Não se preocupe. E também... faça com o amor, né? A leitura da sutra. Olha, eu tenho muito assim um livro de cabeceira, são 2, né? São 2 volumes. A Sutra Sagrada, A Verdade em Orações. Volume 1 é o capa preta e o volume azulzinho, roxinho, é o 2, que é este, o 1 e 2. É a capa preta e capa roxinha. E ele tem orações maravilhosas. Então, quando for lê-las, como for ler a sutra, independente de qualquer aparato formal, se está iniciando, só mentaliza antepassados queridos, né, das minhas raízes. Quem é casado tem 2 raízes, 2 sobrenomes de papai e de mamãe, e de sogro e de sogra, e os filhos vêm acompanhando, né, essas orações, assim, acompanhando e recebendo por conta das 4 raízes. Eu não sei se eu estou sendo clara, se não tiver, me desculpem, os colegas aí podem até complementar. Então, o que acontece? Quando nós fazemos essas orações em casa, para as nossas raízes, nossas famílias, nós estamos abençoando os nossos entes queridos e falando tudo aquilo que a gente já falou. Eles se elevam, eles se fortalecem, eles naturalmente nos abençoam. Agora, na associação local, não devemos, e muito menos na nossa casa, levar antepassados, pessoas de outro, mesmo amigos, pessoas que não sejam de nossas raízes. Aí sim, tem a festividade Santuário Roso, ou tem o registro espiritual que podemos adquirir em qualquer momento, em qualquer associação, esse que vai para a Ibiúna, preencher para qualquer pessoa e oferecer com o nosso amor. E se em casa tem alguém que não gosta dessas coisas? Vamos respeitar, vamos respeitar, vamos respeitar. Olha, é tudo junto e misturado. Quando eu fazia a reunião de mães, eu tive mães, né? Eu não, a reunião teve mães evangélicas, espíritas, ateias, que brigaram com Deus para sempre, palavras delas, e por aí afora. Mas todas são filhas de Deus. Então, o acolhimento é grande. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu estou na Seitinoye. Isso aconteceu comigo. Estou na Seitinoye. Se minha sogra estivesse aqui, se não sei quem estivesse aqui. Mas eles não estavam. E nem foram. Quem estava era eu. Então, eu vou orar, mas em silêncio. Não preciso fazer, sabe, ler a sutra sagrada, que eu gosto tanto e está me fazendo bem. Eu entendi a importância de oferecer para os antepassados. Se as pessoas não estão gostando, eu vou lá no meu quarto e faço a leitura silenciosamente. Ofereço para eles com todo o amor, sem jamais criticar ou querer impor essa minha forma de professar a Seitinoye. Aí sim, até o ditado que nós dizemos, quem aprendeu primeiro, pratica primeiro. O que nós vamos fazer? Nós vamos sempre procurar ser, dentro de casa, os mais gentis possíveis, os mais afetuosos possível, os mais, sabe, tá ali, mais envolventes possível. Por quê?
Porque assim eles vão observando a nossa mudança, eles vão observando, nossa, depois que ela começou a estar na Seito-no-Ie, depois que ela começou, nossa, ela elogia, ela agradece, ela... Então, o que vai acontecer? As pessoas naturalmente, é natural, porque os antepassados estão se iluminando cada vez mais com as nossas orações silenciosas, e eles estão abençoando a todos, independentemente do credo. Vamos respeitar. Olha, 3 pilares da Seito-no-Ie. Primeiro, só existe Deus e a imagem verdadeira. Só existe Deus e o que Deus criou. Segunda, o ambiente é reflexo da mente. Eu acho que eu troquei na outra prática lá. O ambiente é reflexo da mente. A terceira, todas as religiões emanam de Deus universal. Olha, isso me apaixonou muito na Seito-no-Ie. A primeira foi a acolhida que eu tive. A segunda, que me causou uma impressão maravilhosa, foi esse respeito que o mestre teve e sempre terá pelas religiões. Porque todas elas, ele diz assim, com essas palavras, no mundo espiritual, todos os fundadores das boas religiões estão de mãos dadas, abençoando os seus adeptos, né? Então vamos ter respeito e dentro de casa mais ainda, são as pessoas que a gente mais ama, né? Mas devemos anular o nosso ego e não querer mudar ou impor qualquer coisa. Muito obrigada. Sensacional. A preletora Maria Assunta trouxe a definição de influencers, né? O pessoal quer ser influencer, a gente influencia não pelas postagens, mas pelo que a gente é, né? Na nossa essência como filhos de Deus. Isso. Meus amigos, aproveitem a oportunidade que a preletora Maria Assunta nos trouxe de visitar, então, a sede das nossas regionais. Os endereços estão em sni.org.br/onde encontrar. O dia 2 de novembro, cerimônia especial de finados está se aproximando. Entre em contato com a gente e participe desta atividade em todas as sedes regionais, núcleos e academias também, né? Academias da Seito-no-Ie no dia 2 de novembro, exceto a Academia da Amazônia, que tem uma data diferente. Então, acesse o nosso site. E a festividade de Santuário Roso, 70 anos de festividade de Santuário Roso. Yara, mais informações, sni.org.br. Coração já está aguardando. Todo dia é dia de manifestar amor, todo dia é dia de manifestar gratidão, de elevar o nosso pensamento e envolver as pessoas que amamos e que hoje trabalham e estudam no mundo espiritual. A gente celebra Dia das Mães, celebra Dia dos Pais, Natal, Ano Novo, mas todo dia, independente do corpo físico estar aqui e a gente não ter mais esse corpo físico aqui presente, todo dia é dia de elevar o nosso pensamento e envolver quem amamos com o amor de Deus. Preletora, verdade. Tão generosa, tão amorosa de compartilhar a sua vivência conosco e enriquecer o nosso coração com tanto amor. Muito obrigada, preletora. Muito obrigada. Eu posso falar uma... Por favor. Eu quero divulgar um livro aqui, muito importante, que eu tenho divulgado muito para as mãezinhas especiais que chegam até mim. São várias ainda, né? É assim, nós temos o livro Alegria de Orar pelos Antepassados. Este livro, se nós olharmos ali no índice, infelizmente, muitos jovens estão partiram de morte trágica, não é? E ali o mestre fala amorosamente, através de relatos de pessoas que vivenciaram essa situação. Então, morte trágica pode ser acidentes, pode ser suicídio, qualquer tipo de morte trágica. Leiam ali, Alegria de Orar aos Antepassados. Deem uma olhadinha, leiam com bastante atenção. Nesses relatos a gente vai ter aprendizados imensos de ver como, apesar da forma como eles se transferiram para o mundo espiritual, eles, através das nossas orações, eles encontram e encontrarão paz, muita paz, compreensão da verdade, através da leitura da Sutra, através das orações, através do nosso amor aqui na família, não é? Através do não julgamento. Por favor, pais, não critiquem, não julguem os seus filhos. Não façam isso, por favor. Por favor.
Envolvam, mesmo estando no mundo espiritual, envolva-os. Leiam esta recomendação, por favor. Vocês terão muita, mas muita tranquilidade na sua alma. Muito obrigada. Eu sou a Pletoriara Colombo. Uau, eu sou o Predator Milton Suga. Coração aqui. Esse foi o episódio, mais um episódio do podcast Vivências. Muito obrigada. Até a próxima. Você já se perguntou o que acontece com o ser humano após a morte física? Podemos dizer que o corpo físico equivale a um uniforme de trabalho que usamos enquanto estamos manifestados aqui neste plano fenomênico. Terminado o tempo a nós destinado, nós nos despimos desse uniforme, ou seja, deixamos o corpo carnal e o nosso espírito vai para uma outra dimensão e continua a sua caminhada. O dia de finados é o dia da celebração da vida eterna das pessoas queridas que já retornaram ao mundo espiritual. Nós da Seichonoye acreditamos que é um dia para dedicar gratidão a quem nos deu a vida. Junte-se a nós, vamos celebrar a vida eterna e exercer a nossa gratidão, homenageando nossos antepassados e entes queridos nesse dia tão especial. Cerimônia especial de finados. Dia 2 de novembro, consulte os horários das cerimônias nas regionais e núcleos da Seichonoye do Brasil. Saiba mais em sni.org.br/finados. Gratidão, amor e oração. Reserve essa data e participe da cerimônia especial de finados. Muito obrigada.